Queridos, nessa série de 5 vídeos, estamos tratando dos princípios fundamentais da administração pública. Eu sou o professor Bruno Grego e nesse segundo vídeo vamos tratar do princípio da impessoalidade. Vamos lá? O nosso segundo princípio aplicável à administração pública por força do artigo 37 da Constituição Federal é o princípio da impessoalidade. E impessoalidade, como é próprio dos princípios, que como nós dissemos no vídeo sobre questões gerais acerca dos princípios, não tem um modal deôntico, são de interpretação ampla, o termo impessoalidade tem várias acepções, vários sentidos. Então, principalmente nesse ponto em que nós queremos abordar os princípios aplicáveis à administração pública, nós podemos dizer que impessoalidade tem os seguintes sentidos. Podemos interpretar impessoalidade como impessoalidade isonomia, algo que o professor Celso Antônio Bandeira de Mello destaca. O professor José Afonso da Silva também fala da impessoalidade imputação. Nós encontramos nos textos de Eli Lopes Meirelles impessoalidade finalidade. Essa é uma compilação que a professora Odete Medawar nos traz. E eu gostaria de falar para vocês também sobre impessoalidade no sentido de responsabilidade. Então vamos lá. Primeiro, falando sobre a impessoalidade imputação, um termo que decorre da própria teoria do órgão sobre a estrutura da administração pública, uma teoria do Otto von Kircher, que nos diz que a administração pública tem os seus atos imputáveis não ao agente, mas sim ao ente. Vejam então que dizer que a atuação da administração pública é impessoal significa dizer que quem age não age pessoalmente, como se fosse pessoa natural, mas sim age como se fosse um órgão doente. Por isso, impessoalidade, imputação. Os atos da administração pública não são imputáveis ao agente, mas sim ao ente. Uma outra acepção da impessoalidade é a impessoalidade isonomia, como destacado pelo professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Impessoalidade isonomia é uma impessoalidade objetiva, ou seja, falamos que o que a administração pública faz deve ser impessoal. O tratamento que ela dá aos cidadãos, o tratamento que ela dá aos administrados deve ser isonômico, ou seja, impessoal. Quando o agente da administração pública, agindo em nome da própria administração pública, se relaciona com dois cidadãos, com duas pessoas, esse relacionamento deve ser impessoal, ou seja, ele deve tratá-los sem pessoalidade, tratando-os com isonomia. Impessoalidade, isonomia, portanto. Um outro sentido da impessoalidade, destacado pelo professor Eli Lopes Meirelles, é a impessoalidade finalidade. Aqui nós temos impessoalidade no sentido subjetivo. O que seria essa impessoalidade finalidade? A finalidade dos atos praticados pela administração pública deve ser impessoal. Ou seja, esse mesmo agente da administração pública, quando age em nome da administração pública, como órgão, portanto, ele deve agir não movido pelos seus próprios interesses, pelos seus próprios fins, mas sim movido pelos fins próprios da administração pública. Isso, inclusive, traz um importantíssimo elemento do ato administrativo, que nós vamos ver em outra aula, que é o elemento de finalidade. Portanto, impessoalidade, finalidade, de natureza subjetiva. Por fim, eu quero destacar para vocês o caráter de impessoalidade e responsabilidade. Esse conceito de impessoalidade e responsabilidade é construído principalmente pelo professor Tarcísio Vieira de Carvalho Neto em sua obra sobre a responsabilidade da administração pública por omissão, e é algo utilizado bastante também na minha tese de doutorado sobre transação extrajudicial na administração pública. Qual é a ideia de impessoalidade e responsabilidade? É que a administração pública precisa ter também uma impessoalidade relacional. Já vimos que existe uma impessoalidade objetiva, uma impessoalidade subjetiva e uma impessoalidade formal. Também precisamos de uma impessoalidade relacional, ou seja,
quando a administração pública julga demandas contra si mesma administrativamente, ela não deve mover-se pelo interesse egoístico da administração pública, mas sim fazer um julgamento justo, como se ela não fosse parte naquela demanda. É então uma impessoalidade relacionada com a justiça das decisões da administração pública. Impessoalidade, responsabilidade. E assim nós temos as 4 acepções que distinguem de maneira muito peculiar o princípio da impessoalidade. Impessoalidade imputação, impessoalidade do ponto de vista objetivo, que é a impessoalidade isonomia, a impessoalidade finalidade e a impessoalidade responsabilidade. Até a próxima, pessoal. Bons estudos!